Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a esse segundo dia da nossa caminhada bíblica, não? Estamos aqui no início do Evangelho de Mateus, caminhando junto com ele na vida de Jesus Cristo. Ontem tivemos a oportunidade de lermos juntos o capítulo 1, não? Seja a origem de Jesus pela tradição de Israel, seja também partindo de José, esse caminho para o nascimento de Jesus Cristo. E hoje, no capítulo 2, nós vamos nos deparar com 3 situações. A primeira, a questão dos magos, não? Os 3 magos vindos do Oriente que chegam para adorar o Senhor e dar os seus presentes. Também a fuga de Maria e José com o menino Jesus para o Egito. E também, por fim, no finzinho desse capítulo 2, a volta do Egito para Nazaré, para se cumprir na Escritura que estava dito que ele seria, então, o Nazareno. Portanto, você pegue sua Bíblia, não? Tomara que você esteja aí num lugar tranquilo, como dissemos ontem, não? Um lugar tranquilo, santo de devoção, se quiser com uma vela, um bloco de anotação, uma caneta, um lápis, um marca-texto, enfim, a Bíblia, para que nós possamos então fazer juntos. Então aí na sua casa, abra o seu coração, prepare-se para esse momento. O capítulo 2 é um capítulo pequeno e, como dissemos ontem, quando os capítulos forem pequenos, nós vamos ler ele por completo. E vai acontecer essa mesma coisa nesse capítulo 2. Portanto, nós vamos ler ele completo, tá bom? E depois, assim como ontem também, vou propor um versículo para que a gente possa rezar ele com mais profundidade, tá bom? Então vamos juntos no capítulo 2, partindo do versículo 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém magos do Oriente que perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito por meio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: inde informar-vos com exatidão acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. A estrela, que viram no Oriente, ia à sua frente, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retiraram-se para sua terra por outro caminho. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias: uma voz foi ouvida em Ramã, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele levantou-se,
tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho o aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se que fora dito por meio do profeta: ele será chamado Nazareno. Queria que aqui nós nos atentássemos a uma coisa que nós já vimos ontem. Nós dissemos que a preocupação do evangelista Mateus é mostrar para os judeus daquela época que Jesus Cristo é o Messias esperado pela tradição de Israel, da linhagem de Davi e tudo mais. E se você for perceber, em todos esses acontecimentos do capítulo 2, Mateus sempre faz questão de dizer assim, como estava escrito por meio do profeta, como fora dito nos profetas, como o profeta Jeremias disse. Por quê? É Mateus fazendo esse exercício de ligar Jesus Cristo à pessoa dele, esse acontecimento, com aquilo que havia sido prometido em toda a história de Israel. Então, aqui a gente entende por que ele insiste nessa questão de sempre voltar a um profeta, sempre voltar a uma situação do Antigo Testamento, de alguma passagem, porque é esse trabalho de tentar mostrar que Jesus Cristo é o Messias esperado por toda Israel da linhagem de Davi. E esses acontecimentos são muito particulares, não são capítulos, ações que a gente conhece bastante, não seja os magos no Oriente, seja a fuga para o Egito, seja a volta para Nazaré. Ainda estamos acompanhando todo esse processo partindo do olhar de José, não? A gente vê aqui Maria presente, a gente vê um menino e sua mãe, que nesse caso é Maria presente, mas nós estamos acompanhando partindo do olhar de São José. E eu queria que nós nos atentássemos aqui a um versículo desse acontecimento dos magos, não? Queria que nós nos atentássemos aqui no versículo 11 desse segundo capítulo. Vamos ler ele juntos, novamente, tá bom? Versículo 11, vamos juntos. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Depois abriram seus tesouros e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Partindo disso, eu não queria que a gente rezasse o seguinte: nós estamos falando de magos, magos que não são judeus, magos que não têm a tradição judaica, mas que se reverenciam e adoram aquele menino por reconhecer a sua realeza, o seu poder e a sua divindade, não? Justamente o ouro, o incenso e a mirra é justamente esse reconhecimento que eles têm perante a pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade, a sua realeza, o seu poder. E muitas vezes nós não fazemos isso, não? Nós que somos católicos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que temos os sacramentos, nós que comungamos, não só não reconhecemos a realeza, mas não o adoramos como deveria, não? Quantos de nós não se preocupa em comungar? Quantos de nós não nos preocupamos em ir na capela do Santíssimo? Não? Quantos de nós chega para a missa um minuto antes, senta no banco como se nada tivesse acontecendo, sem preparação nenhuma para participar da Eucaristia, não visita o Senhor no Santíssimo Sacramento, não visita Ele na capela, não se preocupa em adorar nunca? Nós devemos nos preocupar com isso, porque aquele que adora se abre para deixar-se, não é para deixar-se conhecer, mas Deus se deixa conhecer por aqueles que estão mais próximos, não? Que se apresentam mais próximos, não? É Deus que, conforme nós vamos nos aproximando, é Deus também que faz esse trabalho de vir até nós. A gente que vai ao encontro dele, nós que vamos ao encontro dele, ele faz esse trabalho de retorno também. Portanto, o adorar o Senhor, o reverenciar o Senhor, o visitá-lo, faz com que nós sejamos mais abertos à sua presença e Deus também vai chegando cada vez mais próximos de nós. Mas nós não nos preocupamos muito com isso, não? Muitas vezes isso passa ileso, nós esquecemos disso. A Eucaristia para nós é qualquer coisa, não? Quantos de nós poderíamos estar comungando nesse tempo e não fazemos? Seja porque estamos ausentes da Santa Missa, seja porque estamos em alguma situação irregular e daria para regularizar. Quantas pessoas estão em situações irregulares e não conseguem regularizar a situação, seja por qualquer intempérie da vida,
são privados, queria comungar e muitas vezes você que pode não faz esse trabalho de se aproximar da Eucaristia, de adorá-lo, de reverenciá-lo, reconhecer quem Ele é. Não? Portanto, partindo dessa reflexão, você pode anotar esse versículo, marcar ele na sua Bíblia, não? Se quiser marcar esse versículo também no seu bloco de anotação. E com certeza o Senhor falou com você hoje, não? Com certeza o Senhor disse alguma coisa ao seu coração. É bom que anote, não? Porque quando a gente anota, quando a gente escreve, isso vai também sendo anotado e escrito em nós, não? Portanto, aproveite esse momento de reflexão e pense na sua vida, não? Sua vida sacramental, sua vida de reverenciar-se ao Senhor, de visitá-lo. Enfim, que o Senhor hoje possa nos dar essa graça de querer estar mais com Ele, não? De querer chegar mais próximo dEle e assim, claro, conhecê-lo ainda mais. Dessa maneira chegamos ao fim desse segundo dia. Tomara que você consiga rezar. Não é só porque o vídeo está acabando que você precisa parar de rezar, não. Pelo contrário, quiser leia de novo. Se alguma coisa chamou a atenção, marca. Faça alguns momentos de silêncio após esse vídeo. Marque aquilo que for necessário. Pense naquilo que foi dito. Não? O vídeo está acabando, mas o seu momento com a Palavra de Deus pode perdurar ainda. Portanto, aproveite esse momento. E te espero amanhã, novamente, para mais um dia nessa nossa caminhada bíblica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.